Bom dia, que bom estarmos aqui para de novo estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um Deus que cura. E o tema da mensagem de hoje, um Deus que cura, se encontra em 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 7. Eu vou ler aqui na íntegra, você pode acompanhar aí também na tua Bíblia. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes de Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Que história impressionante! Quem era o rei Ezequias? O rei Ezequias é conhecido como um bom rei, né? Mas no apogeu da sua vida, ele se contraiu uma enfermidade grave e mortal. Então, o profeta Isaías vai até o rei e fala aquelas palavras, né? Põe em ordem a tua casa, né? É impressionante, é o seguinte, que a pior visita que você pode receber é uma visita dessa, né? Onde alguém vem anunciar a tua morte, que você está perto de morrer, que a doença que você está não tem cura e que você vai falecer. E assim, de uma maneira assim surpreendente, Deus, ele ouviu a oração de Ezequias, porque Ezequias, diante da notícia do rei, ele pleiteou com Deus, para que Deus pudesse livrá-lo, né? E olha só que surpreendente esta oração, né? Quer dizer, a ação de Deus diante desta oração. Agora, o que podemos aprender desta história bíblica? Então, nós vamos tirar algumas lições, né, desta enfermidade e cura de Ezequias. A primeira lição que nós vamos aprender é que nesse mundo todas as pessoas sofrem, seja ela cristãs ou não cristãs, seja ela ateu ou uma pessoa que crê em Deus, independente da religião, se é muçulmano, se é budista, se é hinduísta, enfim, todos os seres humanos sofrem, tá vendo? E aqui é um exemplo, o rei Ezequias era uma excelente pessoa, era um bom rei, né? Como frisei antes, né? O rei Ezequias, ele não era bom porque era rei. Ao contrário, ele era rei porque ele era bom. E a Bíblia confirma essa história, né? Em 2 Reis 18, do 1 ao 8, vocês podem ler na íntegra, eu vou pegar só alguns versos aqui, para provar que Ezequias, ele era rei porque ele era bom, né? Lá no verso 3 está dizendo assim: fez ele o que era reto perante o Senhor. E no verso 4 está dizendo assim: removeu os altos, quebrou as colunas, deitou por baixo os postes ídolos. Ou seja, ele não era idólatra, né? Verso 5, confiou no Senhor, ele era uma pessoa totalmente dependente de Deus. Verso 6, se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo.
ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma intimidade profunda com Deus. No verso 7, foi o Senhor com ele. E no verso 8, feriu ele os filisteus. Ao fato dele ter ferido os filisteus, demonstra que ele não fez nenhuma aliança com esse povo idólatras, né? Esse povo maldito, né? Talvez seria essa palavra. Enfim, ele não fez aliança com essa raça maldita, né? Que seriam os filisteus, né? Que era o perseguidor do povo de Deus. A realidade é que a doença alcança também bons, alcança gente nova, de idade avançada, gente que foi e está sendo uma bênção para a igreja, né? Gente que ofereceu tudo ou ainda tem muito a oferecer para Deus. A enfermidade alcança todos, ninguém está livre de enfermidades. Fazer a vontade de Deus, nós sabemos que tem o seu galardão, tem o seu privilégio quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Mas isso não nos isenta, né, das tribulações típicas deste mundo tenebroso da qual nós estamos vivendo. O fato de sermos cristãos não significa que estamos assim assegurados assim, por um super seguro de proteção. Então, a pergunta é: qual é a diferença então? Qual a diferença de ser ou não ser cristão? A diferença é o seguinte: é que nas provações e lutas da vida não estamos sozinhos. A pior coisa que tem é quando você está numa fase mais difícil da vida, principalmente num momento como esse, que é um momento de enfermidade, uma enfermidade tão grave como essa, você não achar socorro, ninguém para te apoiar, você está totalmente isolado, sozinho, sabe, ali num canto, só esperando a morte chegar. Eu acho que a pior situação que pode acontecer é o fundo do poço que a pessoa pode alcançar. Então, quando o cristão chega em situação semelhante a esta, ele tem o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso à sua disposição. Temos esperança, temos a fé que nos sustenta para superar as dificuldades da vida. E se porventura a gente vier descansar, a morte não é o fim. Deus vai ressuscitar o cristão. Agora, diferente é quando o que não teme ao Senhor, ele é a pessoa que sofre só, sabe? Sem esperança. Sim, a pessoa quando chega num estágio desse, a única coisa que ele vê na frente é só a morte. E uma morte sem esperança é a pior de todas as mortes. Entenda uma coisa, queridos. Entenda uma coisa. Deus, ele é soberano em todos os seus caminhos. Entenda isso. Ele permite que seus filhos sofram. Afinal, nós estamos vivendo aqui neste mundo terrível, né? Vivemos em um mundo de pecado, mas a promessa de Deus para mim e para você é que Ele estará sempre do nosso lado. Ele estará sempre nos ajudando e nos auxiliando. E lá em 1 Coríntios 10, versículo 3, diz o seguinte, que ele promete o seguinte para nós, que nenhuma provação será maior do que aquela que podemos suportar. E em João 9, 2 e 3, relata a história do homem cego. E lá nós sabemos, os judeus tinham essa compreensão de que quando uma pessoa pecasse, quer dizer, uma pessoa adoecesse, é porque ou ele pecou ou os pais deles pecaram. Então, e lá revela que a doença não era resultado de algum pecado que ele ou seus pais haviam cometido, mas uma oportunidade para que o nome de Deus pudesse ser
glorificado. Às vezes você, nós temos essa dificuldade de entender e aceitar certas verdades. Deus responde às orações. Nós temos que entender que Deus responde às orações. Talvez não seja da maneira que eu quero, ou no tempo que eu quero, mas Deus responde às orações. E interessante aqui, na experiência de Ezequias, de 2 Reis, de 20, do 1 ao 7, a oração é colocada como sendo mais forte do que a profecia. A profecia é que ele iria morrer, mas a oração, ela é tão poderosa que nem a profecia pôde com a oração. Então o profeta Isaías havia predito que a enfermidade era fatal, sabe? Mas Ezequias não tomou essa palavra como sendo a palavra final. Não, eu não aceito. Aí ele orou. Foi capaz, e a oração dele foi capaz de anular a profecia. E isso é impressionante como oração. O que a oração pode fazer? A Bíblia diz que o rei Ezequias chorou e abriu o coração a Deus. Ele não estava, assim, psicologicamente preparado para morrer. A morte é uma intrusa nas nossas vidas. O homem não foi feito para morrer. E quando a morte bate na nossa porta, nós não aceitamos. Ninguém está preparado psicologicamente para morrer. Desesperadamente, ele clama ao Senhor por cura. E nós sabemos que não é errado nós pedirmos. A Bíblia, ela sempre aconselha a gente ir a Deus diante das nossas mazelas, as dificuldades. E não é errado nós pedirmos coisas impossíveis para Deus. E em Salmo 102, o Salmo 102 endossa esta realidade. Perdão. Então esse Salmo nos motiva a pedir coisas impossíveis e a abrirmos o coração sem reserva para Deus. E a resposta de Deus em 2 Reis 20 foi rápida e foi precisa, sabe? Foi ali na veia, não demorou muito. E no verso 5 está dizendo assim: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Olha só que coisa impressionante. E o verso 6 fala assim: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade. Não é bom nós sabemos que Deus ouve as nossas orações? No caso do rei Ezequias, a resposta foi assim, imediata, sabe? Porém, tem outras orações que demoram um pouco mais, e às vezes a resposta de Deus é diferente daquela resposta que nós esperamos. Às vezes um não de Deus, por trás de um não de Deus existe uma grande bênção, porque Deus sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Mas o mais importante de tudo isso é que, apesar de nós recebermos um não de Deus, ou que a nossa oração não seja respondida assim tão imediatamente, nós temos que continuar confiando, porque Deus, Ele está de olho, está mais preocupado em nos atender do que a nossa vontade de querer ser atendido. Aí nós temos que continuar orando, pois Ele ouve e Deus responde. E o que aprendemos aqui é que não importa o diagnóstico que um médico dá para você, devemos continuar elevando as nossas orações de gratidão e louvor e petição a Deus. Você que está me ouvindo, tem algum problema de saúde diagnosticado pelo médico que ele já jogou por terra todas as suas esperanças? Não aceite isso, meu querido, minha querida. Ore a Deus.
e você vai ver o milagre acontecer. Talvez não seja tão imediato como a Ezequias, mas Deus vai responder a sua oração. Acredite nisso. O diagnóstico dado pelo profeta enviado por Deus era que a doença era fatal e sem cura, sabe? Ou seja, esse diagnóstico foi dado pelo próprio Deus. E mesmo assim, ele não aceitou e orou a Deus, e Deus mudou a situação dele. E aqui mostra aqui um grande exemplo de que as coisas podem mudar. No verso 4 e 5 está dizendo isso. Tudo mudou na vida do rei com a oração. Se a vontade de Deus for diferente, é porque ele tem um plano melhor para mim e para você. Uma outra coisa que nós temos que aprender nessa experiência. É bom orar? Sim. Mas Deus, ele dá as instruções. Quando você ora a Deus, para que Deus cura você, para que Deus venha curar você, Deus ele também dá as orientações, os passo a passo do que você tem que fazer para você ser curado. Você tem uma parte a desempenhar nessa cura. Não é só ficar orando e esperar que a cura venha. E lá em 2 Reis 20, versículo 7, Deus mostra lá os passos, né? Deus dá instrução específica. No caso de Naamã, né? A instrução era mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, até a 6ª vez. Eu acredito que o rei Naamã, ele ficou assim indignado, porque como é que pode? Voltando um pouquinho na história de Naamã. Naamã, ele pegou uma lepra. Aí ele ficou sabendo que existia um profeta de Deus em determinado local, e ele foi até esse profeta, mandou uma mensagem, né, que iria lá vê-lo, né, e ele foi, achando que quando chegasse lá, ia ter lá uma banda musical esperando por esse rei, né, e quando chegou lá, o profeta de Deus nem sequer veio recebê-lo, só lá de dentro mesmo da casa, mandou o seu servo lá falar para ele, né? Olha o seguinte, a instrução é essa: se você quer ser curado, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Até ele questionou, mas como pode? Lá na minha terra tem tantos rios mais limpos, porque o Rio Jordão era barrento. E por que eu tenho que mergulhar 7 vezes? Uma vez só não é suficiente? E por que ele não faz uma oração lá para que a minha lepra seja curada? Por que eu tenho que mergulhar em um rio e no rio mais poluído aqui da região? E por que tem que ser 7 vezes? Por que isso? Por que aquilo? Às vezes as murmurações da gente, né? Se a gente ficar só murmurando, a gente vai ficar dando volta, né, em círculo, e nós não vamos conseguir sair do lugar. Aí no caminho de casa, desanimado, ele não estava disposto a fazer isso, imagino eu, né? Mas a pessoa que estava com ele, né, o seu acompanhante, falou assim, o seu servo, né, falou assim, mas Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, o Senhor não teria feito? O que ele te pediu foi uma coisa muito simples. Vai lá, o rio está aqui, mergulha lá a quantidade de vezes que ele te pediu e você vai ser curado disso aí. Aí o rei me engoliu o seu orgulho, foi lá, mergulhou a primeira vez, depois mergulhou a 2ª vez. Imagina o rei ali, mergulha, vem à tona, mergulha, vem à tona. Ali ele poderia pensar, poxa vida, estou fazendo um papel de ridículo aqui, mas tudo bem, mergulha de novo, nada, mergulha de novo, nada, mergulha, nada. 6 vezes ele poderia dizer assim, isso aí é bobagem. Aí o servo dele falou assim, mas Senhor, só falta uma só. Aí ele pegou, tá bom, mergulhou a 7ª vez. E na 7ª vez, aí a pele dele saiu limpa, totalmente limpa.
sem nada de lepra. Tá vendo? O método de Deus, às vezes, parece não ter sentido. No caso de Ezequias, foi pasta de figos. Deus usa diferentes métodos. Deus usa, por exemplo, a medicina tradicional, o regime alimentar. Às vezes nós estamos doentes, algum tipo de doença que é fruto dos nossos maus hábitos alimentares. Então é necessário que nós tenhamos que abandonar frituras, por exemplo, tomar refrigerantes, né? Parar de comer carne de porco, que é carne remosa, frutos do mar. Lá em Levítico 11 está dizendo tá lá das carnes que se deve comer, quer dizer, dos alimentos que se deve comer e dos que não se deve comer. Existem 3 tipos de alimentação na Bíblia: a ideal, né, a permitida e a proibida, né? E o ideal é que nós sejamos vegetarianos, mas podemos comer carnes, mas Levítico está dizendo qual tipo de carne que se deve comer. Então, às vezes, nem carne. A pessoa, às vezes, pegou um câncer e está ali orando a Deus por cura, mas também não quer abrir mão de um churrasco, não quer abrir mão de um refrigerante, não quer abrir mão de uma carne de porco, mas está lá orando para que Deus cura. Aí passa por uma quimioterapia, radioterapia terrível, que destrói todo o sistema de defesa do corpo, né? De repente vem uma doença oportunista e vai e mata a pessoa. Mas a carne ele não quer abrir mão. Às vezes a pessoa fuma e não quer abrir mão do fumo. Tudo isso é importante, nós seguimos a orientação de Deus, o estilo de vida, sabe? Fazer caminhada, por exemplo, fazer uma academia, quem pode fazer, fazer exercício, movimentar o corpo, né? Jejum e outros meios. Então nunca podemos limitar Deus. Por outro lado, abster-se dos remédios e só orar não é bíblico. Os remédios têm que ser usados. Então no Novo Testamento encontramos outra instrução específica para a cura. Em Tiago 5, do 13 a 15, somos orientados a chamar os presbíteros, né, para ungir com óleo os enfermos, a orar por eles e levá-los a confessar os pecados. E notemos o seguinte, que a oração parece ser uma palavra-chave presente em todas elas. Seria sábio seguirmos a instrução dada por Deus na Bíblia para um viver saudável. Seria muito interessante isso, sabe? Eu conheço pessoas aí vegetarianas, né? Eu não sou vegetariano, confesso para vocês que não sou. Mas também confesso que seria um sonho se eu me tornasse vegetariano, porque a alimentação vegetariana, ela rejuvenesce você. Eu conheço pessoas bem mais velhas que quando fala a idade delas, é inacreditável. Eu vi uma entrevista com um senhor que tinha 65 anos e a repórter ali, ele falando da alimentação dele, e eu achando que ela estava conversando com um homem de 40, eu não estou exagerando não. Aí a repórter falou assim, olha, fala sua idade para o pessoal aqui. Aí ele falou assim, eu tenho 65 anos. Eu não acreditei. Como é que pode? Alimentação, estilo de vida é muito importante. Que realmente nós temos que evitar a doença ou até mesmo curá-la se a gente vier pegar. Não é fantástico essa história que nós ouvimos aqui de Ezequias? Deus respondendo pedidos específicos por cura, depois que a palavra profética afirmou que Ezequias morreria, sabe? Então, é uma história que mostra que a gente nunca devemos desacreditar da oração. Nunca deixar de orar, porque Deus, Ele responde. Seja qual for o problema que você tiver, coloque diante do trono da graça de Deus
e confia nele e com certeza você vai ser feliz na sua decisão. Que Deus abençoe você.